Vamos falar do Coritiba? Coritiba teve um final de semana aí com boas notícias para o seu torcedor. Já chegou o segundo reforço para 2024 e abriu uma vaga também para o Red Esportivo. Nicolas França, um abraço, boa noite. Olá, Osmar Antônio. Durou 7 meses a passagem do ex-goleiro do Coritiba, Arthur Moraes, no cargo de Red Esportivo do clube. A saída foi definida após uma reunião do Conselho da SAF e comunicada no sábado, gerando muitas comemorações da torcida coxa branca, que vinha sendo muito crítica ao trabalho do Arthur, especialmente por causa das contratações que não deram certo desde que a SAF assumiu de forma oficial a administração do dia a dia do clube no mês de maio. O Arthur, junto com o CEO Carlos Amodeu, foram os profissionais que chegaram primeiro para iniciar a reestruturação. Ele, na função de Red Esportivo, tinha uma função de planejamento, de visão de como seria o futebol do clube dali por diante, mas teve que assumir também o dia a dia das contratações, já que o executivo de futebol mesmo, o Júnior Chávari, só chegou no final do Campeonato Brasileiro. Acumulando funções, o Arthur acabou se desgastando, as contratações que foram feitas não deram certo, né? O Coritiba já vinha de um péssimo início de temporada, mas ainda no Campeonato Brasileiro tinha tempo de recuperação. Estava nas primeiras rodadas quando o Arthur Moraes chegou e aí tinha a janela de meio de ano pela frente, porém ele trouxe 12 jogadores e dá para dizer que 2 apenas deram certo, foram mais utilizados e conseguiram ajudar a equipe. O atacante argelino Slimani e também o volante colombiano Sebastián Gomes. No mais, inclusive jogadores muito caros que recebiam seus salários em euros, assim como o Slimani, casos do volante grego André Samaris, do atacante espanhol José Rodrigues, não deram nada certo, né? Estão entre as piores contratações da história do Coritiba, por isso, né? O desgaste, as críticas da torcida e agora a saída do Arthur Moraes. O CEO, o Carlos Amodeu, havia até dado uma entrevista logo após o rebaixamento confirmado do Coritiba, dizendo que com a contratação do Júnior Chávari para a função de executivo de futebol, o Arthur poderia enfim se dedicar a uma função mais institucional, de planejamento, porém isso não vai acontecer. O clube nos próximos meses deve contratar um outro profissional. Enquanto isso, a reformulação do elenco segue a todo vapor com o trabalho do Júnior Chávari. Por exemplo, o primeiro reforço anunciado de forma oficial é o jovem lateral esquerdo Rodrigo Gelado, apenas 20 anos de idade, destaque do Vila Nova na campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele deu 4 assistências na competição. Havia o interesse, pelo menos as sondagens de outros grandes clubes do futebol brasileiro, como o Botafogo, Vasco, o Cruzeiro, que permaneceram na Série A, o Santos, que foi rebaixado, assim como o Coritiba, porém, o Alviverde começou as negociações antes, né, se antecipou e fechou a compra de parte dos direitos desse atleta que chega como uma grande aposta, inclusive de futuro, né, para dar retorno técnico e depois possa, quem sabe, vir a ser vendido também. É um plano da SAF, rentabilizar os jogadores comprando por um valor mais barato e depois vendendo lá na frente. E o mercado que está sendo prospectado pelo Coritiba é bem o de Série B mesmo. Jogadores que se destacaram na competição, também já está certo há alguns dias, deve ser anunciado oficialmente nas próximas semanas, o volante Arilson, 30 anos de idade, que se destacou na campanha de acesso do Criciúma da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro e em negociações avançadas, o também volante Vini Paulista, que é conhecido já de longa data do Júnior Chávari, lá do futebol gaúcho, e participou com destaque também da campanha de acesso do Juventude na volta do Clube de Caxias do Sul para a primeira divisão do futebol brasileiro. Fim de semana quente então no Coritiba, né, com novidades, movimentações na cúpula, a saída do Arthur Moraes, o anúncio do primeiro reforço, o Rodrigo Gelado. E em relação à montagem do elenco para a próxima temporada, essas novidades devem continuar aparecendo durante a semana. A gente vai acompanhando. Osmar. Valeu, muito obrigado, Nicolas França. E aí? E as notícias do Coritiba, saída do Arthur Moraes, chegada já de 2 reforços? Não adianta. O que você está rindo? Não, aí, é que o Nicolas falou que o final de semana foi quente e o Coritiba contratou gelado. Gelado. Então... Agora, é interessante o Coritiba trazendo um lateral esquerdo, jovem, o que pode indicar que não vai sair só o Vitor Luiz. E talvez o Jamerson também.
O Coritiba tem chances, aí assim, é uma outra discussão se é certo ou se é errado, mas que o Coritiba tem chances de fazer dinheiro ainda com esse elenco, mesmo que esse elenco tenha sido rebaixado com a menor pontuação do Coritiba na história dos pontos corridos, isso pode. Porque você tem Natanael, pelo menos, Natanael, Bruno Gomes, Thalisson, Andrei e o Jamerson para negociar. E assim, a contratação do Gelado, se ela vai dar certo, a gente só vai saber na sequência. Agora, como prospecção de mercado, interessantíssima a contratação. Foi um dos destaques da Série B, jogou muito bem pela equipe do Vila Nova. Era cotado por outros clubes, como citou o Nicolas ali. Estava muito próximo, pelo menos se falava isso, do Botafogo, mas aí com toda essa dificuldade do Botafogo, né, essa queda na reta final, não se falou mais, e acho que o Coritiba faz uma grande contratação. Agora, é lógico, né, um jogador de 20 anos chegar e emplacar, há uma distância. Então tem que chegar, se ambientar, mas acho que está no caminho certo, buscando jogadores com esse perfil. E o Arthur, assim, eu acho que é absolutamente normal a saída dele, não tinha razão dele continuar no Coritiba. E o Coritiba agora, ele precisa montar um grande time, porque no CNT Esporte Debate nós falamos bastante do Santos, mas o Coritiba também ele tem que entrar para voltar. Não dá para pensar em outra possibilidade. Até pelo investimento que vai ter, né? Não, por mais que fale, não, o investimento vai diminuir pela metade são 60 milhões de reais. Se você não montar um time para a Série B com 60 milhões, eu não sei. Só não dá para trazer Samares, não dá para trazer... Né? Sim, Gessé Rodrigues. Trazer jogadores que não jogam e ganham em euros e ficam enchendo prateleira. Não, e o Samares, assim... O Samares veio porque era amigo do Arthur, porque queria trabalhar como dirigente no futuro. Pô... não dá, né? Não é, o Coritiba não é lugar de experiência. Gessé Rodrigues. O Gessé não queria nem estar aqui. Agora diz que ele está indo no Las Palmas e fazendo, me contrata aí de volta. O Las Palmas falou, não, obrigado. É? Eu não sei se é verdade. Me falaram que a esposa dele teria falado mal da nossa querida cidade de Curitiba, né? Infelizmente. Pelo amor de Deus, né? Aí não dá. Curitiba tem pela frente aí Campeonato Paranaense, Campeonato Brasileiro da Série B e Copa do Brasil. Um bom calendário também para o Coritiba. Sim, é um calendário interessante. Agora, o Coritiba não pode mais entrar em Copa do Brasil como entrou esse ano. Temos que chegar na terceira fase. O Coritiba tem que avançar um pouquinho. Né? Parar na terceira fase. Como o Coritiba parou ainda, né? O Sport passando o trator, não dá mais. O Coritiba tem que ter um outro patamar em termos de competição nessa temporada. O Coritiba era um time que não competia. E aí é com o Antônio Oliveira, com o Antônio Carlos, com o Dombrowski e com o Guto nas últimas rodadas. Então aí tem um problema sério, que foi de montagem de elenco.